Galera, vocês conhecem, claro, o método Kanban, né? E a gente tem falado sobre Kanban há muitos anos aqui no Brasil. Em especial no treinamento, eu gosto de contar uma história da criação do método Kanban. Então, o método Kanban foi criado pelo David Anderson em 2006, 2007 e é inspirado, claro, no sistema Toyota de produção, né? Naquela coisa Lean Fabril. Só que ele teve uma sacada muito brilhante de como mapear exatamente aquilo que estava dando super certo lá no Japão, lá nos anos 70, 80, né? As fábricas japonesas superando as fábricas americanas, trazer esse modelo Lean para o trabalhador do conhecimento. A sacada do David Anderson foi entender que o segredo lá no Just in Time, né, japonês, tinha a ver com o controle do estoque. Então, empresas, né, fabris que usam o sistema Toyota, né, o Lean, eles fazem sempre um controle de estoque. Porque controlar o estoque é importante, porque o estoque é onde está o desperdício. Quando você tem muito estoque, você tem que ter espaço físico. Você tem que ter alguém gerenciando esse estoque. Você pode ter produtos lá que estão perecendo, né? E pode ter coisas que você fabricou e que você nunca nem vai usar. Então, o modelo de controlar o estoque, e é assim que acontece nas fábricas, controlam mesmo. Eles têm marcações nas paredes para fazerem controle. Ó, produziu até aqui, espera, a máquina fica parada até voltar a precisar, etc., né, para andar o sistema. No trabalhador do conhecimento, a maneira como o David Anderson, a sacada que ele teve para mapear isso para o trabalho do conhecimento, né, não é só software, inclusive, né, por isso que Kanban é usado também fora de TI, foi entender que o que é o estoque para o trabalhador do conhecimento. Estoque, para o nosso tipo de trabalho, é tudo aquilo que a gente começa e não termina. Comecei a fazer um trabalho, né, e parei para fazer uma outra coisa, eu estoquei isso na minha cabeça, né? Aí fui fazer aquela outra coisa, alguém me chamou, fui fazer outra, estoquei de novo. Aí eu estou fazendo aquela outra coisa, fui interrompido porque agora eu tenho que ir embora, depois eu continuo, você estocou de novo. Tudo aquilo que a gente começa a fazer e não termina, fica estocado. E todos os problemas que acontecem na fábrica, com os estoques físicos, acontecem também com o estoque mental. Eu tenho que ter espaço físico para caber tudo. Eu tenho que ter alguém gerenciando esse meu estoque. Pode ter coisa que eu estou fazendo que está perdendo valor, está perecendo. E pode ter coisa que eu esteja estocado aqui e que nem nunca vai usar. Então a sacada estava em controlar a quantidade de coisas que a gente começa e não termina. Por isso que a frase principal do Kanban é: pare de começar e comece a terminar. Como isso se traduz no dia a dia de um time? A gente controla o WIP, a gente limita o WIP. O WIP é Work in Progress. A gente vai lá e bota um número, né, quantidade máxima de coisas que a gente pode estar fazendo ao mesmo tempo como time. Esse é o nosso controle de estoque. Essa sacada abriu porta para um monte de coisa que hoje, né, a gente chama de método Kanban, né, o Kanban com K maiúsculo.